Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horário que você está me ouvindo, mas se for de dia, bom dia, se for de tarde, boa tarde, se for à noite, boa noite. Hoje nós vamos seguir uma sequência aí de pregação canelinha de fogo. Vamos falar sobre a audácia do rei da Assíria ao enfrentar o povo de Israel, né? Achando que podia falar com Deus de Israel como quem fala com um cão jogado na estrada. Enganou-se. Vamos lá então para o livro do profeta Isaías, versículo 36. Vamos ler alguns versículos e eu vou dizendo isso para vocês. O capítulo 36. Vamos começar pelo versículo 14. Ouçam bem, tá? Veja, nós estamos aí, a nação de Israel foi sitiada, né? O rei da Síria estava ganhando todas as guerras ao redor da nação de Israel. Então, ele ia ser um dia falar, não, agora eu vou atacar o povo de Israel e vou pegar essa terra. E aí ele manda um recado para o rei Ezequias. E olha o que o inimigo, tanto que o inimigo é astuto. Aqui ele vai dizer no capítulo 36, no versículo, um dos integrantes do lado do rei Ezequias, né, que é o Sebna e Joá, fala assim pro comandante de guerra do rei da Assíria, Rabsaqué: por favor, não fale em judaico, fale em aramaico, que só nós aqui que somos os líderes vamos entender para que o povo não te ouça. E o inimigo, irmão, falou assim: não, nós vamos falar em judaico, hebraico, a língua do povão. Por quê? O inimigo, quando ele vem, ele vai querer falar a sua linguagem. Para que falar na sua linguagem? Para ganhar você. Porque um bom comunicador, quando ele vai se comunicar com outrem, ele tenta falar na linguagem do seu telespectador. Para quê? Para alcançar o seu objetivo. Então, ele usou a linguagem do povo, que o povo entendia. E aí, lá no versículo 14, olha o que ele começa a dizer. Prestem bem atenção na ousadia do rei da Assíria, tendo o Rabsaqué como porta-voz. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias. Ele está falando para o povo. Assim diz o rei da Síria: não permita que o rei Ezequias engane vocês, dizendo que nós não poderemos vencer vocês e que ele vai poder livrar vocês. Traduzindo aqui o versículo, vamos para o 15. Tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, no Adonai, no Kadosh, né, no Senhor dos Exércitos. Tão pouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. O que o rei da Síria está fazendo? Trabalhando com o psicológico do povo. O povo tem medo. O povo tem medo de ser subjugado, preso, porque a nação de Israel tem um histórico de desobediência, prisão, desobediência. Desobedecia, preso, desobedecia, levado cativo. Então, quando, e no geral, né, quem estava na frente da liderança, que no geral também levava o povo, conduzia o povo ao pecado. Não estou aqui isentando a nação de Israel da responsabilidade. Por quê? Porque se eu falo para você assim, olha, vai para a direita e a direita produz morte, você sabe que ela produz morte, você me seguiu, você não é inocente, você é responsável. Ok? Por isso que a salvação é individual e as consequências das nossas atitudes será passada para o Senhor no dia do juízo final de maneira individual. Não vai adiantar eu falar assim, o fulano me fez pecar, aquele trabalho é a tribulação, é atribulado. Não é bem assim, meu querido, ok? Não é bem assim. Então, o rei Ezequias, através do seu porta-voz, começa a trabalhar no psicológico do povo. Olha, não escute Ezequias. Se ele vai dizer para você que ele vai nos vencer, ele está enganado. Se ele está dizendo para vocês que o Deus de vocês vai dar vitória para vocês, ele está enganado. Vamos lá para o versículo 16 do mesmo capítulo 36 de Isaías. Não deis ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo. E saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna. Olha que bondade do rei da Síria, não é? Olha, venha a mim, sejam meus amigos, se aliem a mim, vocês serão prósperos. Irmãos,
Eu aprendi nessa vida que fracasso é ser bem-sucedido daquilo que Deus disse não. Ou seja, o inimigo aqui está falando, olha, você vai continuar sendo próspero, eu só quero que você deixe de acreditar em Deus. Eu só quero que você não acredite no líder que Deus colocou para te liderar, que é o rei Ezequias. Mas você vai comer do seu fruto, você vai ter águas de fartura na sua cisterna. Ninguém vai atrapalhar a sua prosperidade. Irmão, consegue fazer um similado com o que nós estamos vivendo? Muitos crentes procurando a prosperidade e muitas vezes não tem compromisso com a obra de Deus, com a casa de Deus, em ajudar financeiramente a igreja, em levantar a mão e construir, deixar a igreja bonita, mas está cuidando de correr atrás de dinheiro, de carro, para si. Irmão, fracasso é ser bem-sucedido naquilo que Deus não aprova. Fracasso é ser bem-sucedido e largar a casa de Deus de lado. Continuando então no versículo 17. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa. Olha a esperteza do rei. Não acredita no rei Ezequias, não acredita que Deus vai te livrar. Vai comendo aí até que eu tire você da sua casa e coloque num lugar melhor. Eu desaproprie você de tudo que você tem e te dou um lugar melhor. Uai, você trabalhou para ter sua casa, trabalhou para tudo que você tem. Aí o inimigo tenta te convencer que o que ele tem é melhor para você. Vamos continuar. Terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas. Ok? Olha o inimigo tentando imitar as bênçãos de Deus. Deus falou para Abraão, vem, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. E o diabo está falando aqui, uma terra de quê? De trigo, de pão e vinho, tá, irmão? Pão, você enche a pança e o vinho, você esquece tudo. Não é igual o mel. Como Deus falou, te mandarei, te darei uma terra que mana leite e mel, né, irmã? Que é mel, irmã, na época era o remédio top das baladas da época. Então Deus estava oferecendo comida de verdade, né, leite materno e cura através do mel. E o diabo estava tentando fazer o quê? Te dou pão, né? Comida fermentada que vai acabar aí com o seu estômago, dependendo. Vai aumentar o seu índice glicêmico, vai ter uma série de fatores. E depois você bebe, porque bebida faz você o quê? De ficar desinibido, alegre e não ver os problemas, não é? Versículo 18. Não vos engane, Ezequias. Olha, ele fala para o povo, não vos engane quando Ezequias disser, o Senhor nos livrará. Livraram por acaso os deuses das outras nações, livraram elas das nossas mãos? Olha a afronta. Ele não está afrontando somente o rei Ezequias, ele está afrontando o próprio Deus. Quando ele diz, por acaso o Deus das nações vizinhas de Israel defendeu eles? Não, o seu Deus também não vai te defender, o seu Deus também vai fugir de mim. Era isso que eles estavam dizendo nas entrelinhas. Vamos continuar lá, versículo 19. Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses do Sefarvaim? Livraram eles a Samaria da minha mão? Quer dizer, ele falou, olha, Samaria perdeu a guerra para nós. Aonde estava o Deus que Samaria adorava que não defendeu eles? Irmão, isso aqui é forte. Imagina Deus lá no trono ouvindo essa baboseira da boca desse homem, que é baboseira. Ouvindo essa baboseira. Imagine Deus ouvindo. Vamos lá no versículo 20. Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das nossas mãos? Irmão, é muito fácil afrontar Deus de madeira, né? Que artífice faz os deuses. É muito fácil enfrentar demônios que se fazem de Deus na presença dos homens. Por quê? É um lutando contra o outro, eles entram em acordo e falam, olha, o rei da Síria vai ganhar aqui, então vamos afastar e deixar sozinho. Nosso Deus não é demônio disfarçado de Deus. Nosso Deus não é obra da mão do homem. O nosso Deus é o criador dos céus e da terra. Criador, inclusive, do próprio Satanás, que teve obediência a Deus. Não faz nada sem autorização de Deus. Então, vamos continuar. Versículo 21. Eles, porém, se calaram e não lhe respondeu palavra, porque o rei lhes havia ordenado, não lhe respondereis. Olha que ousadia. Quer dizer, o rei da Síria mandou nos deuses dos outros países. Vai mandar no seu, o seu vai se calar. Eu chego a arrepio de indignação. Eu sou como Elias. Senhor, o zelo
pelas coisas da sua casa me deixa nervosa, me deixa indignada. Porque você escutar o cara falar uma coisa dessa aqui, vou mandar seu Deus calar a boca e ele vai me obedecer? Pelo amor de Deus. Vou mandar seu rei calar a boca porque o seu Deus não é fraco? Não conhece o Deus que a gente serve. E às vezes muito cristão também não conhece. Vamos lá então para o capítulo 37. Olha agora, Jesus, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Quando o rei Ezequias ouviu isto, ou seja, essas palavras, rasgou a sua veste. Ele era o líder. Qual que é a função do líder? Dar exemplo. Não pode fugir. Não pode sair da raia, rasgou as vestes e entrou em jejum na presença do Senhor. Quando o rei Ezequias, capítulo 37, versículo 1 do livro de Isaías, quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se com pano e saco e entrou na casa do Senhor. Oh, aleluia, irmãos. Quando o diabo falar para nós que não vai dar certo, quando levantar instrumento dizendo que vai nos arrebentar, porque onde está o teu Deus? O que a gente vai fazer, irmão? Vai tremer nas bases? Muitas vezes tem profecia dentro da igreja que os profetas vão usar as irmãs para falar e falar assim, olha, o diabo está furioso com você. Tem crente que treme porque o diabo está furioso. Ei, irmão, você quer cantar música de ninar para Satanás ou você veio aqui para enfurecer ele? Se você está enfurecendo Satanás, você está no caminho certo, irmão. Não é função nossa cantar música de ninar para Satanás, não, irmão. Então, aqui, qual que é a nossa função? Rasgar o nosso coração, as nossas vestes na presença do Senhor, entrar em jejum na presença do Senhor, na casa do Senhor e apresentar todas essas palavras de blasfêmia e desrespeito não só contra nós, mas contra o nosso Deus. Vai continuar lá, vamos lá no versículo 2. Enviou Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes cobertos de pano de saco a Isaías. Ou seja, quem era o profeta da época? O profeta Isaías, o grande profeta messiânico, né? Um dos profetas maiores. Então, o rei Ezequias, ele rasgou suas vestes, entrou em jejum. Os demais líderes da casa do Senhor também entrou em jejum. Quantas vezes, irmão, nós vemos um pastor entrar em jejum, o presidente da mocidade não vai junto para orar, o presidente do ciclo de oração não vai junto para orar, vai só ele sozinho. A coisa não funciona assim e Deus não se agrada. Então, aqui nós vemos a liderança, o rei, depois os seus coliderados participando desse jejum, foi até o homem de Deus. Hoje, o homem de Deus representado nas nossas vidas é o próprio Senhor Jesus, porque o véu do templo rasgou e não há mais separação entre nós e o nosso Deus. Nós podemos ter acesso direto ao Senhor através do sangue de Jesus e pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, os quais lhe disseram, versículo 3, assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia e repreensão e vergonha. Porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dar à luz. Olha aqui, o rei Ezequias, irmãos, ele sabia, ele tinha tentado entrar em acordo com o rei da Síria, porque ele sabia que, humanamente falando, eles não tinham força para vencer o rei da Síria. E aí ele falou assim, olha, nós agora estamos envergonhados, como é que nós vamos responder esse homem que ele nos afrontou? Só que até aqui o rei Ezequias está olhando de maneira humana, olhando para a fragilidade do exército, olhando para a fragilidade do poder bélico do exército de Israel, não é? Ele olhou para tudo isso e levou esse conflito até Isaías. E quando ele diz a metáfora aqui, são os filhos, estão chegada a hora de dar à luz e os filhos não têm força para dar parto, né? A mãe não tem força. Quem que é a mãe? Israel. Aqui é uma metáfora, o povo de Israel tem o quê? Está prestes a parir. O que é parir? Vencer a guerra. Vai nascer um filho vivo ou nascer um filho morto? O que esse nascimento representa? A vitória. Vai ter vitória ou não vai ter vitória? Então ele fala, nós estamos preparados para a guerra, mas não temos força para parir. Não é? Então vamos continuar versículo 4. Porventura, o Senhor, o teu Deus, terá ouvido as palavras de Rasbaque? Olha e fala assim, olha, nós estamos indignados. Por acaso Deus ouviu o que ele falou? Seu amo para afrontar a Deus, o Deus vivo, com as palavras que o Senhor, o teu Deus, ouviu? Portanto, faz oração pelo resto que ficou. Foram os servos do rei Ezequias a Isaías, e disse a Isaías, assim direis o vosso amo, assim diz o Senhor. Olha aqui, irmão. O rei rasgou as vestes, jejuou, estou aqui chega maravilhada com a presença do Senhor.
jejuou, se humilhou, reconheceu que não tinha força humana, reconheceu que não podia nada, foi atrás do homem de Deus, falou, ó, fala para Deus, Deus ouviu lá, nós somos envergonhados, nós queremos parir, mas não temos força, nós não podemos nada, Deus tem que entrar na babada aqui nesse negócio. E aí o que Isaías, homem de Deus, responde, que Deus mandou responder? Vamos lá. Que Jesus não deixa de responder nossas orações, não. Ó, e disse Isaías, assim direis o vosso amo. Assim diz o Senhor, quem é o Senhor? O Adonai, o Kadosh, o Senhor dos exércitos. Não tema à vista das palavras que ouviste com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Oh, rabachei de cantaramanais. Irmão, olha que maravilha. O homem acabou com a raça da moral do rei Ezequias, acabou com a moral da nação de Israel, falando para a nação de Israel, vem ser cativo comigo que você vai ser melhor. A gente te algema, a gente te aprisiona, mas você não vai passar fome não, caramba, vem pra cá. E aí Deus antes de falar da vergonha da nação de Israel, antes de falar da humilhação com Ezequias, o que Deus falou? Você acha que o cara blasfema contra mim e ele vai sair assim, cantando de galo? Usando as minhas palavras aqui, né? Olha só, não temas as palavras que o rei da Síria falou, blasfemando contra mim. Deus chegou e falou para Ezequias, tema não, filho. A guerra é comigo, agora é pessoal. Ele falou de você, mas ele falou de mim, agora é pessoal. Ele não caçou guerra com você, não. Ele caçou guerra comigo. Irmão, você e eu somos homens e mulheres de Deus. Se você está orando, se você está jejuando, você está colocando a sua confiança no Senhor, colocando as suas fraquezas, na hora de lutar, tem força, tá na hora de parir, mas não tem força para parir, Deus vai virar pro seu problema e para quem tá causando ele fala assim, ei, a guerra não é com a Quênia, não. Não, a guerra é comigo. É pessoal. Maravilhoso, né, irmão? A guerra é pessoal. Aí continua. Olha o que Deus fala. Versículo 7 do capítulo 37 de Isaías. Porém nele um espírito, e ele ouvirá um certo rumor, e voltará para a sua terra, e ali farei com que ele caia morto à espada. Voltou Rabsaque e achou o rei da Síria pelejando contra Líbna, porque ouviu que já havia retirado de Laques. Ora, Senaqueribe recebeu aviso de que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim, que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo, assim direis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus em que confias, dizendo, Jerusalém não será entregue para os reis da Síria, porque certamente já tens ouvido o que fizeram o rei da Síria com todos os deuses da cidade ao redor. Irmão, ele continuou cantando de galo, nós vamos pegar, não acredito no que seu Deus está falando, não, porque nós vamos mandar nele. Vamos continuar. Vamos lá, então, para o versículo, deixa eu ver aqui, irmãos, versículo 14. Recebendo Ezequias a carta nas mãos do mensageiro e tendo-a lido, subiu ao templo do Senhor. Olha que maravilha, novas ameaças foram proferidas para Ezequias. Ezequias novamente voltou o seu rosto para Deus. Você não vê ele bater de frente com o inimigo. Porque ele sabe que ele é fraco, ele sabe que ele não vai vencer o inimigo. A gente não bate de frente com o inimigo antes que Deus nos autorize. Aqui Deus nem autorizou, Deus falou o quê? Take easy, que o problema é comigo, não é com você, ele vai lutar é comigo. Deus me livre, se eu fosse o rei da Síria, tinha um pouquinho de inteligência e saía correndo. O Deus de Israel fala, o seu problema não vai ser com o rei Ezequias, é comigo. Meu filho, eu saía correndo 3 dias, 3 noites sem olhar para trás. Vamos continuar lá, cara. E orou Ezequias ao Senhor, versículo 15 do capítulo 37. Agora para o 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel que habita entre os querubins. Não foi isso que Isaías viu? Deus habita entre os querubins e os querubins cantam o tempo todo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Né? Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, continua lá. Só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Olha que delícia. Ezequias era um cara que não tinha vergonha de mostrar suas fraquezas, de ficar em panos de cinza, em jejum. E ele conhecia o Deus que ele servia. Olha, o Senhor é Deus de toda a terra, o Senhor que criou, e começa a elogiar Deus. Versículo 17. Depois que ele elogia Deus, né? Coloca os atributos de Deus, alguns às claras. No versículo 17 ele continua. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve.
Abre, ó Senhor, os teus olhos e olha, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. E olha só o tanto que Ezequias aprendeu. Lá na primeira ameaça, ele foi, tá me atacando. Mas Deus falou, não, ele tá te atacando, ele tá atacando a mim. Na segunda ameaça, Ezequias assumiu, falou, tá vendo, Jesus? Deus voltou a atacar o Senhor. Olha que esperteza, irmão. Olha lá de novo, Deus, não sou eu não, ele tá atacando o Senhor de novo. Olha o que Isaías falou, irmão, conta tudo pra Deus. Irmão, eu acho assim, que a única coisa que você tem que ser, entre aspas, fofoqueiro, é quando alguém fizer alguma coisa por você. Vai lá e faz um B.O., mete o joelho no chão e conta tudo pra Deus, conta tudo. Fala, ó Jesus, sou só serva, tô fazendo as coisas aqui, tentando fazer, tô andando de acordo com a tua palavra, tô lutando, mas ele tá afrontando o Senhor, né? Eu não, eu tô te servindo. Se eu tô te servindo, o Senhor é o que luta por mim. Se é o Senhor que luta por mim, a afronta é com o Senhor. Então, é isso que o Ezequias está falando. Vamos continuar versículo 18. Verdade é, ó Senhor, que o rei da Assíria assolaram todos os países à nossa volta. Veja, em momento nenhum, ele ignorou o poder do inimigo. Tem crente que ignora. A Bíblia fala assim, ó, é errado que nós ignoremos os ardis de Satanás, as setas do inimigo. A gente não tem que subestimar o inimigo da nossa alma, porque ele conhece a gente melhor do que nós mesmos. Aqui, o rei Ezequiel em momento nenhum subestimou Senaqueribe. Ele rasgou as suas vestes e falou para o Senhor, nós queremos parir, mas não temos força para parir. Por quê? Porque ele reconhecia o poder do inimigo. Depois ele falou, agora está afrontando o Senhor. E agora o senhor sabe que realmente Senaqueribe ganhou a guerra de todos os países aqui do nosso redor. Tudo que ele enfrentou, ele ganhou. Isso é verdade. Então, é verdade que o diabo veio para matar, roubar e destruir? É. Se for para te matar, para roubar e destruir a sua alma, ele tiver que te dar um carro, tiver que dar dinheiro, ele vai te dar. Ok? A Bíblia fala que o diabo vai fazer fogo do céu cair. Ok? Então você precisa andar de acordo com a palavra de Deus para não ser enganado por Satanás com os presentes que ele veio trazer em forma de bênção. Veja só o que Senaqueribe prometeu. Pão e vinho. Você vai ficar aí na sua terra desfrutando até que eu pegue vocês e bote vocês num lugar melhor. Irmão, o diabo vai botar a gente num lugar melhor se a intenção dele é matar, roubar e destruir? Claro que não. Vamos ao versículo 19 do capítulo 37 de Isaías. E lançaram no fogo os deuses dele. Ezequias falou, é verdade que eles ganhou todo e pegaram os deuses. Mas os deuses dele foram obra feita da mão do homem. Ou seja, toda obra do homem que é feita, que não é segundo a vontade de Deus, vai ser lançada no fogo e vai ser queimada. Vai ser pó e cinza. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só Tu és o Senhor. Então, quando a gente for orar, termina a oração, irmão, fala, Senhor, me faça vencer e que a minha vitória faça com que todos que estão ao meu redor reconheçam que Tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer ao rei Ezequias, Jesus sempre responde, Deus sempre responde, servo do Senhor, serva de Deus, espere que Deus responde. Não importa quem ele vai usar, o seu pastor, o seu vizinho, o seu cachorro, o papagaio, Deus vai usar alguém e vai responder a sua oração. Então aqui, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste, Ezequias, acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor disse a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem você afrontou? Quem você blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e ergueu os seus olhos? Olha as palavras de Deus, glória, é lindo, irmão. Deus está falando através do profeta Isaías. Vai lá falar para Senaqueribe. Você está pensando que você é o quê? Você tá falando da Quênia? Você tá falando do João, essa minha filha amada que tem se esforçado? É dela que você tá falando? Você tá blasfemando de mim porque ela me serve? Você não sabe o que você tá fazendo, trocando em miúdos. Continua aí. Versículo 24. Versículo 23. A quem você afrontou? Contra quem você blasfemou? Contra quem você ergueu a sua voz e ergueste os seus olhos altivos? Ou seja, sua soberba, sua arrogância em falar que vai destruir o meu servo e acha que eu vou ficar de braços cruzados vendo você fazer isso? Versículo 24. Por meio dos seus servos afrontastes o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros eu vou destruir o seu Deus e a sua nação.
Vamos pular um pouquinho aqui, mais para frente. Então você está vendo, isso é resposta de Deus. Isso aqui são palavras de Deus para o rei Ezequias acerca da ameaça do rei da Síria. Aí Deus continua falando. Eu ia pular, irmão, mas eu acho que não vou pular não, porque a gente precisa ouvir o cuidado e o zelo de Deus para conosco. Olha, com a multidão dos meus carros, subi aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os teus altos cedros e os seus ciprestes escolhidos, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Olha o que Deus falou. Você está achando que eu vou pegar os meus servos, com os poucos carrinhos fraquinhos que eles têm, eles vão entrar lá na sua fortaleza. Olha só, vai entrar lá onde você é mais forte, onde você é mais fértil. Versículo 25. Eu cavei, eu bebi as águas, com as plantas dos meus pés, sequei todo o rio do Egito. Agora é Deus que está falando sobre ele mesmo. Ezequias colocou os atributos de Deus, agora é Deus que está falando sobre os próprios atributos. Deus está falando para o rei da Senaqueribe. Eu fiz meu povo passar, saiu do Egito, passou a seco. Você tem certeza que é comigo que você está falando? Continuando, versículo 26. Não ouvistes que já muito antes eu fiz isto, e já desde os dias antigos o tinha pensado? Agora, porém, se cumpre, e eu quis que tu destruísse essa cidade. Olha o esclarecimento de Deus. Falou para eles, Senaqueribe, você está dizendo que você mandou os deuses das outras cidades calar a boca, eles calaram porque você é forte? Não, meu querido, fui eu que deixei você vencer eles, fui eu que dei autoridade para você vencer eles. Eu. Vamos continuar. Por isso, versículo 27, os seus moradores debilitados andaram atemorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo, a erva verde, o feno do telhado, o trigo queimado antes de amadurecer. Eu conheço, porém, o teu assentar. Olha o que Deus fala por rei da Síria. Eu conheço o teu assentar, o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Olha, Deus esquadrinha o coração do homem. A gente não esconde nada de Deus. Nada, tá? Continua. Por causa do teu furor contra mim. Deus falando para Senaqueribe. E porque, causa da tua arrogância, subiu até os meus ouvidos. Eu porei um anzol no seu nariz, um freio na sua boca, e farei você voltar do caminho que onde você veio para afrontar o meu servo Ezequias e a nação de Israel e blasfemar contra mim. Você vai sair daqui humilhado. Olha que forte, irmão. Deus falou o que para Senaqueribe? Vou botar um anzol. Como é que a gente pesca peixe, irmão? Vai dar uma isca. Depois da isca, aqui Deus ia colocar na isca no nariz. Pensa num anzol preso ao nariz do camarada, ok? E Deus puxando a corda dele, puxando, e ele vai voltar pelo mesmo caminho. Ele não vai voltar por qualquer caminho que ele quiser fugir de Deus. Não, ele vai voltar pelo mesmo caminho, para que você saiba que só eu sou Deus. Irmãos, consegue perceber o poder dessa palavra? Vamos lá para o versículo 33. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrarás nessa cidade. Olha, casa de crente, irmão, o diabo só entra se o crente abrir a porta para ele entrar. O que Deus falou? Não é entrar nessa cidade, você não vai entrar nela. Você não vai lançar uma única flecha sobre ela. Tampouco você virá perante ela com escudo. Tampouco você vai chegar perto dela falando em defesa ou qualquer outra coisa. Ou levantará contra ela alguma tranqueira. Louvado seja Deus. O inimigo vai entrar na nossa casa? Não vai. Tampouco com escudo para afrontar os servos do Senhor. Aí ele continua no versículo 34 do capítulo 37. Pelo caminho por onde você veio, por esse caminho você voltará. Ele não entrará nessa cidade, diz o Senhor dos exércitos. Eu apararei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Vamos terminar aqui com essa linda palavra, irmão. Quando a gente serve a Deus e a gente reconhece que a gente é fraco, que a gente quer parir, isso aqui é uma metáfora, tá, gente? Que a gente quer dar à luz a vontade do Senhor, mas a gente não tem força. O que o Senhor fala? Calma, filha, a guerra é comigo.
E aí ele vira pro nosso inimigo e fala assim: você não vai entrar na casa da Kênia, você não vai chegar na porta da casa dela, você não vai lançar uma flecha, porque, irmão, o campo de batalha do inimigo é a nossa alma. E as flechas aqui na Bíblia é uma metáfora para ideias. Você não vai lançar ideias negativas na cabeça da Kênia, porque eu não vou deixar. Ah, pastora, mas eu tenho pensamentos negativos. Irmã, você tem porque você está deixando o diabo entrar. Veja lá, o que foi que Senaqueribe falou para o povo? Falou na linguagem do povo, tentando enganar o povo, para deixar que o povo deixasse ele entrar. E ele ainda falou para o povo: não, não vamos tomar nada de você não. Vocês vão comer bom, melhor, vão continuar próspero. Mas a gente vai depois levar vocês para um lugar melhor. Ele não proibiu nada, irmão. O diabo se ele quer ganhar você, ele não vai vir com ferro e fogo, não. É com sapatinho de algodão. Só que aí Deus, para nos defender, vai falar o quê? Ele não vai entrar nessa cidade. O diabo não vai entrar na sua casa. Porque eu ampararei esta cidade, ou eu ampararei a sua casa para a livrar por amor de mim. Então, quando você serve, você passa: mas eu estou em pecado, eu pequei muito, eu estou errada demais, não tem como Deus me ajudar, querido. Ele falou: por amor de mim e do meu servo Davi. E aqui entra duas profecias maravilhosas. Jesus não é da linhagem de Davi. Deus não cumpriu a palavra que falou que ia trazer um rei que iria se assentar no trono de Davi eternamente. Quem é esse rei? Jesus. Então ele fala: eu vou cuidar da Kênia, eu vou cuidar do João, eu vou cuidar da Maria, eu vou cuidar da Josi, eu vou cuidar da Val, eu vou cuidar do Mateus, eu vou cuidar do Giovanni, eu vou cuidar da Mônica, por amor de mim, através de Jesus, meu filho, que é da casa de Davi. Amém, irmãos? Creia nas promessas do Senhor. O nosso inimigo sairá pelo mesmo lugar que ele entrou. Ele não vai sair por outro lugar, ele vai sair pelo mesmo lugar. E ele não vai tocar em nada que é nosso, porque o Senhor não vai permitir. Então, tenha uma boa noite, que o Senhor te abençoe e te guarde.